Vamos agora aqui para as questões de razão e proporção e regras 3. Vamos aqui a 8 de aprendizagem, tá? Do Bernoulli. O orgulho de um colecionador de carros é seu velho Fusca, que apresenta desempenho de 10 km rodados para cada litro de gasolina. Como esse colecionador irá participar de uma feira de carros em outra cidade com seu Fusca, vai até o posto de combustível e abastece o carro com exatamente 30,6 litros de gasolina. Mas no momento que o colecionador inicia a viagem, aparece um vazamento no tanque por onde escoa 0,1 litro de gasolina por hora. Sabendo que esse colecionador pretende desenvolver uma velocidade constante de 50 km por hora durante a viagem, a distância máxima que o Fusca irá percorrer até esgotar toda a gasolina do tanque será de... Beleza. Como a questão diz que esse motorista aqui do Fusca vai ter uma velocidade constante de 50 km por hora, quando se passar 1 hora, ele já vai ter percorrido 50 km. Ou seja, se são 10 km para cada litro, 50 km a gente gasta 5 litros, beleza? Mas, com esse vazamento de 0,1 litro de gasolina por hora, depois de 1 hora, a gente vai ter perdido 0,1 litro de gasolina. Ou seja, depois de 1 hora, né, desses 50 km percorridos, esse Fusca vai ter gasto 5,1 litros de gasolina. Ou seja, a cada hora que se passar, vai ter gasto 5,1 litros de gasolina. Só que esse carinha botou 30,6. Então, se a gente pegar 30,6 e dividir por 5,1, o resultado vai dar exatamente 6. Ou seja, 6 horas, né, durou esse percurso aí com toda a gasolina que tinha. E se a cada 1 hora são 50 km, em 6 horas são 300 km. Então, resposta, letra A. 8 dos propostos, tá? Paulo, Ana e Luiz formaram a sociedade e investiram, respectivamente, 2.500, 3.500 e 4.000 em um fundo de investimentos. Após 1 ano, a aplicação estava com um saldo de 12.500. Se os 3 investidores resgataram somente o rendimento e dividiram no impasse diretamente proporcionais aos valores investidos, a diferença entre os valores recebidos por Ana e por Paulo será igual a... Beleza. De início, eles aplicaram essa quantia aqui, que se a gente somar, isso daqui vai dar 10.000. E, né, no final de 1 ano, estava com 12.500. Ou seja, se eles resgataram somente o rendimento é, entrando aqui um pouco em juros, é o que rendeu, certo? É os juros aplicados em cima do capital, que foi o valor inicial, né, que foi 10.000. Então, se o valor final com juros, né, com esse rendimento foi 12.500, então é porque o rendimento foi de 2.500, beleza? E esse 2.500 ele foi dividido diretamente proporcional aos valores investidos, ou seja, aos valores 2.500, 3.500 e 4.000. Então, a diferença do valor recebido por ano por Paulo. Então, vamos lá. Vamos dizer que Paulo ganhou uma quantidade P, Ana ganhou uma quantidade A e Luiz ganhou uma quantidade L, certo? Desses 2.500. Então, vamos lá. Já que é diretamente proporcional, eu posso dizer que a quantidade que Paulo recebeu, diretamente proporcional, lembrando que é uma divisão, tá? É diretamente proporcional ao valor que ele investiu, que foi 2.500, tá? E também, o valor que Ana recebeu é diretamente proporcional ao valor que ele investiu, que foi 3.500. E também, o valor que o Luiz recebeu é diretamente proporcional ao valor que ele investiu, que é 4.000. E tudo isso eu posso dizer, já que é todo mundo proporcional, eu posso dizer que é igual a uma constante, beleza? Então, se eu pegar o valor que Paulo recebeu e dividir por 2.500, vai dar uma constante. Se eu pegar o valor que Ana recebeu e dividir por 3.500, vai dar o mesmo valor. E se eu pegar o valor que Luiz recebeu e dividir por 4.000, vai dar o mesmo valor, já que é uma constante de proporcionalidade, esse K, tá bom? Então, vamos lá. P mais A mais L sobre 2.500 mais 3.500 mais 4.500, mais 4.000 é igual, continua sendo igual a essa constante. Só que a gente sabe que o valor que Paulo recebeu mais o valor de Ana mais o valor de Luiz é igual a esse rendimento aqui, tá? Então, 2.500 dividido por, somando esse valor, dá 10.000, é igual a essa constante. Então, eu vou cortar esses 2 zeros aqui. 25 sobre 100 a gente sabe que é 1/4, beleza? Então, a constante é igual a 1/4, beleza? Agora, para saber o valor que Ana recebeu, a gente pega A sobre 3.500 e iguala a esse K, beleza? Então, A sobre 3.500 é igual a 1/4. A gente pode dividir esse 3.500 e esse 4, dá para simplificar os dois por 4, tá? Então, isso daqui vai dar 875 e aqui sobra 1. Ou seja, fazendo cruz credo, vai dar que A é 875. Então, Ana recebeu R$ 875, beleza? Agora, Paulo, a gente faz a mesma coisa. A gente pega P sobre 2.500 e iguala a 1/4. A gente divide 4
e os 2.500, né? Todo mundo por 4, vai dar 625 e aqui vai dar. Ou seja, quando a gente multiplicar em cruz aqui, P vai dar igual a 625, que foi a quantia que Paulo recebeu, tá? Só que a questão não quer saber quanto que cada um recebeu. A questão quer saber a diferença entre os valores. Ou seja, 875 menos 625 vai dar igual a 250. Show? Então a resposta, letra C. Bom, a última desse módulo que eu escolhi foi essa 3 do Enem, tá? O mapa é a representação reduzida, simplificada, localização, tá. Essa redução que é feita com uso de escala mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Isso aí a gente já sabe. Certo mapa tem essa escala aqui. Aí considere que mapa, o segmento da reta que liga o navio à marca Tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Essa escala, o que é que ela representa? Ela representa que 1 centímetro no desenho representa 58, 1, 2, 3 centímetros na vida real, tá? Ou seja, esse desenho eu vou dizer que é como se fosse a vida real, já que o desenho eu chamei que é o desenho. Show? Então, se 1 centímetro equivale a 58, 1, 2, 3, então 7,6 centímetros equivale a x. Então, x, né, fazendo um cruz credo aqui, é só a multiplicação de 7,6 por essa ruma de número aqui. Então, x é igual a 440, 800 mais 3 zeros. Isso, ó, em centímetros, tá? Só que a questão quer em quilômetros, ou seja, tira esses 2 zeros, a gente chega em metro. Tira mais 3, a gente chega em quilômetros. Ou seja, 4.408 quilômetros é a nossa resposta, que é justamente a letra A. Agora vamos aqui para realmente uma questão de regra de 3, que é a terceira. Se 6 pessoas trabalhando 4 horas por dia realizam um trabalho em 15 dias, então 8 pessoas trabalhando 6 horas por dia farão o mesmo trabalho em horas? Então tá. Beleza, aqui a gente tem pessoas, aqui a gente tem horas por dia e aqui a gente tem dias, tá? Daquele jeito que eu ensinei, tá? Isola a grandeza que tem um x e aí a gente vê. Vamos aqui, né, por via de regra, a gente bota a setinha para cima. Se a gente tiver uma maior quantidade de dias, vou olhar aqui primeiro para a quantidade de pessoas, tá? Se a gente tiver uma maior quantidade de dias para fazer um determinado trabalho, então a gente vai precisar de menos pessoas, tá? Se não ficar muito claro de início, então faz o contrário. Se a gente tiver mais pessoas trabalhando, então quer dizer que a gente vai precisar de menos dias de serviço. Então, mas de qualquer maneira, são inversamente proporcionais, tá? Ou seja, 15 sobre x é igual a, aqui a gente vai inverter, vai ficar 8 sobre 6 vezes. Agora vamos olhar, se a gente tem mais quantidade de dias para poder trabalhar, então quer dizer que a gente vai precisar de menos horas por dia para poder completar esse serviço. Se não ficar claro, faz o contrário. Se a gente tiver mais quantidade de horas por dia trabalhadas, então quer dizer que a gente vai precisar de menos dias para completar o serviço. De qualquer maneira, inversamente proporcional também. Então vamos lá, aqui a gente já pode cortar esse 6 e pode simplificar o 8 e o 4 por 4, né, que sobra 1, e aqui sobra 2. Então, 15 sobre x é igual a, só sobrou aqui, 2. Então, fazendo aqui mesmo pelos extremos, né? 2x é igual a 15, então x é igual a 7,5. Só que esses trabalhadores não são escravos não, para trabalhar 24 horas por dia. Então, eles trabalham essa quantidade de dias, só que trabalhando 6 horas por dia, em cada dia. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Eles trabalharam 6 horas por 7 dias e meio. Então, ao invés de multiplicar 7,5 por 24, né, já que cada dia tem 24 horas, cada dia de serviço tem 6 horas. Então, 7,5 vezes 6. Daqui vai dar 30, a 3, 42, 45. Então, 45 horas é a nossa resposta. Próximo agora é a 6 dos propósitos, tá? Eu tinha falado 8 dos propósitos, mas era o de aprendizagem. Eu censurei aqui essa 7 para poder ter mais espaço para escrever, tá? Uma obra será executada por 13 operários de mesma capacidade de trabalho, trabalhando durante 11 dias, jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra, 3 operários adoeceram e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes e no prazo estabelecido anteriormente. Beleza, então como é que vai ficar aqui a nossa questão? 13 trabalhadores trabalhando 6 horas por dia, se trabalhassem durante 11 dias, fariam uma obra, tá? Completariam a obra toda. Só que 10 trabalhadores trabalhando X horas por dia vão ter só 3 dias para poder completar 3 onzeavos da obra. Show? Então vamos lá, né? Vamos botar aqui funcionários, horas por dia, dias e a obra, né? A quantidade de obras. Então, isolando aqui a grandeza com x, vai ficar 6 sobre x é igual a. Se eu tiver mais horas por dia, né, trabalhada, vou mudar primeiro para a quantidade de funcionários. Se eu tiver mais horas por dia trabalhadas,
Então, quer dizer que eu vou precisar de menos funcionários, tá? Se não ficar claro, então faz o contrário. Faz primeiro funcionários para depois dias. Se eu tiver mais funcionários, eu vou precisar de menos horas por dia trabalhadas. Por quê? Porque se eu tenho uma grande quantidade de pessoas, cada um fazendo um pouquinho, já dá certo para poder fazer o trabalho, certo? Enfim, de qualquer maneira, inversamente proporcionais, tá? Vezes, agora vamos olhar aqui a questão dos dias. Se eu tenho mais horas por dia trabalhadas, então eu vou precisar de menos dias para poder fazer a obra, certo? Se eu me matar de trabalhar todo dia, então eu vou terminar essa obra em menos dias. Então, inversamente proporcionais, beleza? Vezes, se eu tiver mais horas por dia trabalhadas, então quer dizer que eu vou fazer maior quantidade de obra, né? Se eu trabalho mais, então eu vou fazer mais coisa. Então, diretamente proporcional. Então, vai ficar 1 sobre 3 sobre 11. Show? E isso daqui, se eu resolver, né, que é 1 sobre 1 vezes 3 vezes 11 sobre 3, né, que é a divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso daqui vai ficar 11 sobre 3. Então, eu posso substituir isso daqui por 11 sobre 3, beleza? E aí eu posso cortar esse 11 com esse 3 com esse, e vai acabar que c sobre x é igual a 10 sobre 13. Então, eu vou dividir esses dois aqui por 2, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 3. Então, 5x é igual a 3 vezes 13, vai dar 39. Então, x é igual a, vai dar 7,8, beleza? 7,8 horas por dia trabalhadas. Só que aqui não tem 7,8, né? Até porque 0,8 horas é igual a 48 minutos, show? Então, isso daqui é 7 horas e 48 minutos. Então, a resposta, letra D.